Irmãos e irmãs, poderíamos dar como título a essa conversa do Padre: Só o amor nos leva à perfeição. O tema deste sexto dia da novena é rezar sempre. E o tema da nossa novena, viver de amor. Sou tentado outra vez a dizer uma palavra do livro de Jó, sobre o livro de Jó, sobre a passagem que nós ouvimos hoje, embora a nossa combinação seria não comentar muito as leituras dos dias. Vai se desdobrando e aquilo que eu dizia ontem fica mais evidente hoje, que aquela figura do Jó paciente é apenas uma mitologia, é apenas uma espécie de fábula, que aquela figura do Jó paciente não é bem do jeito que a gente pinta. Tanto é que hoje ele entra então num certo debate, chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Não amaldiçoa a vida, não amaldiçoa Deus, mas melhor seria não ter nascido, chega ele dizer, diante do sofrimento. Então, quando a gente perde, já não é tão agradável. Quando perde de alguma forma injustamente, tanto pior, né? Tanto pior. O que podemos aprender daqui? É verificar onde o sofrimento nos situa. Santa Teresinha viveu terríveis sofrimentos na sua vida e ela se situou diante de Deus, redobrando a sua confiança em Deus, redobrando a sua oferta a Deus, teve a sua noite escura também da alma. Então, o sofrimento nos faz questionar o lugar nosso na existência. Na missa do domingo, eu dizia que às vezes a gente se sente assim, né, cheio de si, enfim, um pouco de potência a mais, uma prepotência, a gente se sente o cara, tal. Então eu sugeria que a gente lesse o capítulo 25 de São Mateus para a gente se situar. Mas o sofrimento é sempre situação do tamanho da gente. Quando a gente se sente poderoso e perde, a gente percebe que não é tão poderoso. Quando a gente deposita a confiança da gente nos bens materiais e eles vão embora, a gente percebe que não é ali que está a segurança da gente. Quando a gente coloca toda a confiança da gente na vida de outra pessoa e essa pessoa parte, a gente se situa e percebe que não está nessa pessoa toda a segurança da vida da gente. E daí a gente vai precisar se localizar. Onde é que está a minha segurança? Onde é que está a base da minha vida? Onde está a força do meu agir e do meu existir? O sofrimento, na verdade, nos faz questionar sobre o sentido da nossa vida. Tanto é que um ou outro, dependendo da situação, diz assim: puxa, mas o que será que eu fiz para Deus para merecer o que eu estou vivendo? É essa compreensão de fé que o livro de Jó quer nos questionar. Quer dizer então que se você crer não terá sofrimento? Quer dizer então que se você crer nunca vai passar perrengue financeiro na vida? Quer dizer que se você crer nunca vai ter doença, enfermidade na sua vida? Não. Nós vamos ter que descobrir ou reconhecer onde depositamos a nossa fé, qual é esse Deus que nós cremos. É esse tarefeiro que nos dá as coisas que de vez em quando a gente precisa? Ou esse que nos abençoa, nos faz caminhar amando, caminhar aceitando a nossa condição? Na verdade, aprendemos também com Santa Teresinha que o sofrimento nos faz humildes, humildes, humildes e do tamanho que a gente tem. Por fim, também podemos aprender de Teresinha que se deixar amar no meio do sofrimento, vencendo essa arrogância e essa prepotência, é acolher o Deus que nos salva. Tanto é que ele diz: quem quiser ser meu discípulo, deve renunciar a si mesmo, deve tomar a sua cruz todo dia e então me seguir. Resumo:
não existe experiência humana sem sofrimento. Pode até existir uma experiência humana sem fé em Deus, mas parece que aí o sofrimento vai se tornar mais absurdo. É como alguém que não ama. Não amando, acredita que não sofre. Mas não amando, para que vive então? Nós estamos falando nesses dias das características do amor em Santa Teresinha. Já estamos na 6ª característica. O amor em Santa Teresinha deve ser universal para todos. Como o amor de Deus é universal. Pergunta tola, mas me respondo, né? Deus ama você, sim ou não? Você acredita que Deus ama você, sim ou não? Deus ama todas as pessoas, você acredita, sim ou não? Até mesmo aqueles que você não gosta, sim ou não? Então, já ficou a lição dada, né? Eu posso até ter dificuldade com o outro, mas não significa que Deus não goste dele, que Deus não o ame. Até porque, se Deus é Pai de todos nós, como é que Ele preferiria um mais que outro? No Evangelho hoje, os discípulos vivenciaram uma experiência dura. Uma experiência difícil, porque foram rejeitados. Vocês viram o que eles pediram para Jesus? O que eles queriam fazer para resolver a parada da rejeição? Senhor, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para acabar com eles? São chamados Boanerges, os filhos do trovão. Hoje, cheio de Boanerges. Todo mundo querendo resolver na base do fogo, da porrada e do tiro e da bomba. Não tem? Talvez lá na sua casa, correndo o risco de até ser você mesmo que me escuta agora. Esse é um modelo do amor que a gente diz que acredita. São suaves, mas são lapadas do Evangelho na gente, né? Não é transformar o Evangelho na violência da gente, mas transformar a violência da gente na força do Evangelho. É um exercício de conversão ao contrário. Mas avancemos nessa 6ª característica. Foi assim que Jesus ensinou: o Pai derrama a chuva e os raios do sol sobre bons e maus. Por isso o amor em Teresinha abraça Deus e o mundo. Abraça todos, bons e maus, gratos e ingratos, esquecidos e lembrados, conhecidos ou desconhecidos, amigos ou inimigos, fiéis ou traidores. Nesses dias, pelo que consta, está chovendo em tudo quanto é lugar, assim, não tem nenhuma casa sendo pulada, né? Deus não faz esse tipo de acepções que a gente faz. E isso Teresinha experimentou, isso Teresinha ensinou, isso Teresinha nos inspira a viver também. Porque ela se alimentava de Jesus, se alimentava do Evangelho, se alimentava da Eucaristia, se alimentava da fé. É como um amor como é o amor de Jesus na cruz, que liga o céu à terra. Veja, olhando para a cruz, a gente vê 2 traços, não é? Esse traço vertical, de baixo para cima, liga terra e céu. E o outro, o traço horizontal, é como que um abraço que liga uns aos outros. A cruz nos liga a Deus e ao céu, e a cruz nos liga uns aos outros. Esse é o amor de Jesus, que liga céu e terra, que liga uns e outros. Amor que se traduz em profunda paixão por Deus e numa dedicação generosa aos irmãos, ajudando-os, compreendendo-os, perdoando-os. Assim, em várias passagens dos escritos de Santa Teresinha, nós temos que ela amava a natureza,
que ela amava os pecadores, que ela amava os seus parentes, que ela amava todas as criaturas, que ela amava os santos. Tem católico que hoje que diz assim, né, se achando moderno, tal, né? Olha, eu sou católico, amo Nossa Senhora, tal, mas essa coisa do santo, assim, rezar para o santo, eu não gosto muito, não. Como se fosse assim, uma questão de gostar ou não gostar, né? Você, querido, querida, você é chamado a ser santo, só isso. Se você rejeita os santos, que são modelos da fé, como que você vai querer ser um? Por isso que você fica pedindo fogo do céu para destruir o outro. Ao invés de pedir fogo do céu para destruir dentro de você todas essas violências, vinganças, maldades, etc. Se a gente um dia for pedir fogo do céu, que seja para queimar em nós o que não pertence a Deus. É aquele fogo do cadinho que purifica, que mostra o quilate que a gente tem, né? Tem gente que nem quilate tem, só tem que morde, né? Nem um quilate, 20 que morde. É um falso ouro. Também amava de modo especial Maria Santíssima. O amor em Teresinha, sétima característica, é também total, completo, pois quem ama de verdade nada recusa ao amante. Se nós cremos que nosso Senhor nos ama e nós amamos o Senhor, por que recusamos tanto a Ele? Aliás, o que é que nós temos recusado ao Senhor? Às vezes a gente recusa o tempo, a gente não reza. Às vezes a gente recusa os dons, a gente não coloca esses dons a serviço dos outros. Às vezes a gente recusa ser um canal, um instrumento, uma ponte entre aqueles que estão nos extremos do abismo, da indiferença. Então, um amor que deve ser provado nas obras, um amor que deve ser universal e um amor que deve ser total e completo. Retomo e termino. Como anteontem, Santa Teresinha nos ensina que, no final, só o amor conta, só o amor importa. O que resta como um bom cheiro da vida da gente é o amor que a gente vai vivendo. O resto vai com a gente, o resto se perde no tempo, mas o amor permanece. Tem grandes pessoas importantes no mundo, não tem? Pessoas fabulosas, que ganham prêmios espetaculares, né? Se for perguntar a alguns aqui, a gente nem se lembra quem ganhou o prêmio Nobel de Física, não sei quando. Mas é uma pessoa muito importante, muito reconhecida. Quem são os importantes para a vida da gente? Não ganhou nem o Nobel, mas aqueles que nos amaram e que nos amam. Às vezes lá de casa, o pai, a mãe, o avô, a avó, uma tia, enfim. O que é que nós estamos negando a Jesus? Afinal, só o amor conta. E o cheiro que fica é do amor, não dos prêmios que às vezes a gente acaba recebendo por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.